As cenas e batalhas mais sangrentas de Saint Seiya. Oi amigos, sou o Diego Mario, autor da Saga dos Deuses. Uma das características mais marcantes e impactantes dos Cavaleiros do Zodíaco desde sua exibição na Rede Manchete é a presença do sangue. Como comentado por Eduardo Miranda, responsável na época pela divisão de cinema da Rede Manchete, ficou estarrecido na primeira vez que viu trechos isolados da série em um vídeo promocional de 15 minutos, e acreditou que ela jamais poderia ser exibida na TV aberta. Contudo, lhe foram disponibilizados de 3 a 5 episódios completos e assim se encantou e entendeu do que realmente se tratava. Confira agora os 10 momentos mais sangrentos que provavelmente seus pais ficariam chocados e jamais permitiriam que você assistisse nos anos 90. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Ikki de Fênix versus Nath de Lobo. Todos devem se lembrar que Ikki derrotou facilmente Nath com seu golpe fantasma de Fênix, mas o que poucos devem saber é que essa cena do anime foi censurada se comparada ao mangá de Masami Kurumada. Eu não posso acreditar, o punho de Ikki parece um martelo gigante. A armadura não vai resistir! Na ilusão, os braços e pernas de Nath foram arrancados, seu corpo explode, seus órgãos internos voam pelos ares e sua cabeça cai no chão. Marin de Águia versus Moses de Baleia. Agora temos um caso em que a animação ficou mais sangrenta do que as páginas desenhadas pelo autor original. Após a derrota de Misty de Lagarto, Marin se vê obrigada a lutar contra Moses de Baleia e Asterion de Cães de Caça. Meteoros! Cuidado, é outra ilusão. Agora ele está embaixo de você. Você será castigada! Força explosiva de Kaitos! No anime, apesar da cena ser parecida com o mangá, há efeitos sonoros e a repetição do momento em que o sangue voa da cabeça de Marin, enfatizando ainda mais o violento momento. Shiryu de Dragão e Mu de Aries. Aqui se trata de outra cena que foi amenizada no anime. Eu vou lhe explicar mais uma vez. As 2 armaduras que você me trouxe para restaurar estão sem vida, Shiryu. E para que elas recuperem a vida, eu preciso de muito sangue de cavaleiro. Eu lamento, mas não há outra solução. Eu preciso que você me dê metade do seu sangue. E você deve saber que qualquer homem morre quando perde 1/3 do seu sangue. E os cavaleiros não são exceção. Você ainda quer que eu faça isso? Mesmo com o sacrifício da sua vida. Se você precisa do meu sangue para restaurar as armaduras de bronze, ficarei muito feliz em dar a você. Não vou precisar da minha armadura porque não vou poder voltar. Por isso vou dar todo o meu sangue para a armadura do ser. Após a Guerra Galáctica, que foi interrompida pela aparição dos Cavaleiros Negros, Shiryu encontra Mu em Jamiel para recuperar as vestimentas de Pégaso e Dragão. No mangá, temos uma cena muito mais impactante que representa o sacrifício de Shiryu. Mu de Ares corta a cabeça do cavaleiro e derrama seu sangue nas armaduras mortas. Shiryu de Dragão versus Shinadekuro de Dragão Negro. Acredito que poucos sabem que os Cavaleiros Negros tiveram seus nomes revelados oficialmente. Isso ocorreu na Side Story, História Paralela, Laços Entre Irmãos, publicada somente no Japão em 13 de julho de 1988, no MOOC Jump Gold Selection 1. Outra curiosidade que temos somente no mangá é que o Dragão Negro possui um irmão gêmeo que ataca nas sombras. Essa mesma ideia foi reaproveitada na saga de Asgard com os irmãos de Zeta, Shido de Mizar e Bado de Alcor. A batalha é sangrenta tanto no mangá como no anime, mas existe uma grande diferença entre as duas versões. Shiryu começa a sangrar no anime por estar muito debilitado após entregar seu sangue para a restauração das armaduras. Shiryu, agora você só tem 1/3 do seu sangue. Lembre-se que até mesmo um simples arranhão poderá levá-lo à morte. No mangá é revelado que se Shiryu executar o cólera do dragão quando estiver debilitado, suas veias irão explodir e todo o dano mortal do ataque cairá sobre si mesmo. Mas em ambas as versões, Shiryu luta pela amizade e é salvo por Shinadekuro, pois ao lutar com o dragão despertou o desejo de também acreditar na amizade. Mas é tarde demais. Ele deve ser o mais forte com que eu já lutei, mas eu sei que também eu vou morrer em breve. Minha vida vai se esgotar com o meu sangue derramando. Shiryu não só tem o poder para destruir, mas também para salvar vidas. Logo vai parar de sangrar. Por que você está tentando salvar a minha vida, Dragão Negro? Por quê? Eu achei que não seria uma má ideia acreditar naquilo que você chama de amizade. Cassius versus Aioria de Leão. Um dos momentos mais dramáticos e sangrentos foi a morte de Cassius, que se sacrificou salvando a vida de Seiya por sua amada China. Aqui temos 2 versões completamente diferentes. No anime, o soldado do santuário luta contra Aioria. Seiya, eu vou segurá-lo e você vai embora daqui. China. Saiam, o que está esperando? Fuja!
Elsa, não me subestime! Relâmpago de plasma! China! Porém, no mangá clássico, ele sequer é rival para Leão, portanto, imediatamente tira sua própria vida diante dos olhos do Cavaleiro de Ouro para libertá-lo do domínio do Satã Imperial, aplicado pelo Mestre Ares. Inesperadamente, a cena sangrenta que foi excluída no anime foi mantida na série 3D em computação gráfica, surpreendendo a todos que esperavam ver uma versão mais suave e sem sangue. Conheça o mangá que desenhem revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física, com a saga completa, estão na descrição. Athena vs Hades. O último episódio da saga de Poseidon, ou 114, foi exibido no Japão em abril de 1989. Eu não a culpo, já que odeia usar armas. Não deve ter outros recursos para me combater. Poseidon, você se esqueceu de um detalhe muito importante. Qual? Eu tenho os meus cavaleiros para me proteger, e não existe ninguém que possa vencê-los. Mas já estão quase mortos. O que poderiam fazer agora? O meu Cosmo está voltando para mim. Mas o que está acontecendo? Não pode ser! Será que o Cosmo dos Cavaleiros é mais forte do que o meu? Mais de 13 anos depois, em novembro de 2002, foi lançada a tão esperada Saga de Hades, tornando realidade o maior sonho de todos os fãs dos anos 90 no Brasil e dos anos 80 no Japão. Novos episódios dos Cavaleiros voltaram a ser produzidos com o mesmo design de Shingo Araki Michihimeno e a trilha sonora clássica de Seiji Yokoyama. A qualidade foi inacreditável, repleta de cenas em computação gráfica e uma animação espetacular. É uma pena que toda essa qualidade durou apenas 3 episódios da Saga do Santuário, mas temos logo no primeiro capítulo uma cena sangrenta. No sonho do Mestre Ancião que anuncia o retorno de Hades e suas 108 estrelas malignas, o Imperador do Inferno corta a cabeça de Athena. A cena apenas sugere sem explicitar o que aconteceu com Saori, mas no mangá é visto claramente a cabeça da deusa voando pelos ares. Uma curiosidade é que na obra de Masami Kurumada não são mostrados os Cavaleiros de Prata renegados trajando as sapuris. Apenas vemos corpos em decomposição que saíram dos seus túmulos. No anime, uma adaptação foi necessária e ficou muito interessante o retorno dos Cavaleiros de Prata para se vingarem dos Cavaleiros de Bronze. Hiroka, quanto tempo não nos vemos? Voltamos do mundo do além para te eliminar. Então são espectros. Sim, juramos lealdade a Hades, Imperador do Inferno, e chegou a hora de sua morte. Você dormirá ao lado de sua mãe, nas profundezas do mar congelado. Se quiser, podemos te dar um tempo para colocar a armadura. Seiya de Pégaso versus Kenuma de Pégaso Negro. Com certeza essa foi a luta que mais me deixou impressionado quando assisti na infância pela Manchete. O mortal Meteoro Negro envenenou o corpo de Seiya, e a cena sangrenta ocorre no momento de retirar todo o sangue contaminado. A constelação guardiã de Seiya é Pégaso, que tem 13 estrelas. Então, se atingirmos todos os 13 pontos e deixarmos o sangue ruim sair, ele viverá. Curiosamente, essa batalha inspirou o combate de Seiya versus Maia de Sagitta no filme da Ares, onde Pégaso começa a sofrer mais tarde com o veneno das flechas do Cavaleiro Fantasma. Logo você vai descobrir como o Meteoro Negro é horrível. Sei que ouviu alguma coisa sobre os Cavaleiros Fantasmas. Eles jamais abandonam seu alvo depois que o escolhem. Uma das flechas conseguiu me ferir. Isso é bastante. Logo entenderá que as minhas flechas são mortais. Ikki de Fênix versus Capela de Auriga. Aqui tivemos uma grande diferença entre o mangá e o anime. Na obra de Masami Kurumada, Capela de Auriga recebe o golpe Fantasma de Fênix e acredita que corta a cabeça de Ikki. Em seguida, começa a ver seu corpo sendo destruído por seus próprios discos. Mas tudo não passa de uma ilusão gerada pelo punho de Ikki. Assim é derrotado. No anime, Capela também recebe o punho ilusório. Imagina que arrancou a cabeça de Fênix e também é atacado por seus discos. Contudo, todos os danos que recebeu em seu corpo não foram uma ilusão. Ele perdeu suas mãos de verdade. Isso que você está vendo não é um sonho nem uma miragem. Levou apenas alguns segundos para que o disco que ele atirou voltasse. Ikki de Fênix versus Erigor de Virtude. No média-metragem Os Guerreiros do Armagedon, Ikki surge salvando Shun de ser derrotado pelo Anjo da Morte, Erigor de Virtude. Ele desfere seu golpe Fantasma de Fênix no servo de Lúcifer. Com o punho mágico de Mantis, Erigor acredita que arrancou a cabeça de Ikki, mas ela continua a falar e depois derrete. O Anjo Caído recebe o golpe fatal e cai, perdendo sua máscara. E a ilusão de Fênix se encerra com a vitória de Ikki. Que você goste do inferno, pois logo chegará lá! Saga de Gêmeos versus Athena.
No final da Batalha das 12 Casas do Santuário, Saga de Gêmeos ataca Athena com seu punho direito. Porém, sua mão esquerda segura o báculo da deusa para tirar sua própria vida. Entretanto, no mangá, Saga, livre do espírito maligno enviado pela deusa Ker, clica no card para saber mais, golpeia seu próprio peito para tirar sua vida, com o intuito de se redimir pelos crimes que cometeu contra Athena, e morre nos braços de Saori. Essa cena foi reproduzida no anime Saint Show, porém sem nenhuma gota de sangue. Athena, perdoe-me. Athena. Você... Eduardo Miranda compreendeu que os Cavaleiros do Zodíaco não se limitam a uma história sobre violência ou derramamento de sangue gratuito, mas sim sobre amizade, união e amor, com muita mitologia grega e astronomia. Os Cavaleiros compartilhavam mais que um desejo de lutar pelo bem, mas um desejo entre irmãos de proteger e salvar a humanidade. Assim, Saint Seiya estreou na televisão, se tornando rapidamente um dos maiores fenômenos já vistos no Brasil. Nenhum outro anime repetiu tamanho sucesso e febre até hoje. Me conta também qual é o momento ou batalha mais sangrenta na sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Saga. Muito obrigado.